Continuamos nossa trajetória pelo livro de Jonas e convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, um livro pequeno do Velho Testamento, mas tão denso. Nós estamos na quarta mensagem e não saímos do primeiro capítulo, para você ver como nós temos lições preciosas que podem nos ajudar, e nós vamos continuar a leitura do capítulo 1 de Jonas, agora a partir do verso 7. Então, Jonas, capítulo 1, verso 7. Eu vou ler numa versão NVI, os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Diz assim: então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles já lhes tinha dito. Oremos. Senhor, dá-nos compreensão da Tua palavra, este mesmo Espírito Santo que nos traz, ó Pai, consolação, também traga agora a iluminação, para que possamos compreender as verdades escritas no Teu texto sagrado, e possamos também, Senhor, aprender e aplicá-las aos nossos dias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lançar sortes. Foi assim que os marinheiros decidiram como descobrir quem era o responsável por tamanha tempestade. Semana passada nós falamos sobre as tempestades, como para todo pecado existe uma tempestade vinculada a si mesmo. Ou seja, para todo ato de desobediência, de transgressão, de furar ou tentar ultrapassar desígnios eternos, vai existir consequências. A parte reconfortante é que não necessariamente todas as tempestades, elas foram consequências da minha iniquidade, do meu pecado, da minha transgressão. Nós vivemos num mundo caído, num mundo que também é um mundo que sofre as consequências da tragédia do Gênesis. E por causa da tragédia do Gênesis, nós vivemos tempestades hoje que não foram, de alguma maneira, culpa minha, mas carrego essa dor, carrego as consequências dessas tempestades. E aqueles marinheiros que eram experientes, eles perceberam que aquele momento, aquela tempestade em alto mar, não era algo natural, não tinha sido de alguma maneira, alguma ação meteorológica prevista, ou até mesmo, de alguma maneira, sabida. Eles perceberam, pela gravidade, pela maneira como aquela tempestade se formou, que ela tinha uma fonte sobrenatural. Não era algo natural, mas sobrenatural. E era muito comum, naquele tempo antigo, lançar sortes, para poder descobrir, entender um pouco mais sobre esse mundo sobrenatural. E aqueles marinheiros entenderam que a única maneira deles entender a razão, a causa, quem era o responsável por tamanha aflição, só poderia ser talvez um caminho para descobrir, era lançar as sortes. E o verso 7 diz que eles lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Que novidade, né? Você e eu já sabíamos disso, nós estamos acompanhando essa história e já sabemos que Jonas fugiu de Deus. Jonas, um profeta, aquele que tinha uma aliança com Deus. O texto ele deixa claro em vários momentos, Jonas foge da presença de Deus. Jonas
rompe a sua aliança, o seu compromisso. Um profeta de Israel, ele prefere ir para o lugar mais longe que ele poderia pagar, para não fazer aquilo que Deus havia designado. E quando a sorte aponta para Jonas, aqueles marinheiros então fazem um fuzilamento de perguntas. Quem é você? Qual é a sua terra? Qual é a sua profissão? De onde você vem? A que povo você pertence? Não perca hoje, no Globo Repórter. Não aguentei, tinha que fazer essa pergunta. Mas era uma sucessão de perguntas. Mas todas essas perguntas, eram perguntas que tinham uma só essência. Era entender que Deus, que era esse. Porque no mundo antigo, é muito comum se relacionar a pessoa ao Deus. Você quando perguntava, quem é você? E ao você responder, para o povo antigo, ele também entendia então o Deus que você servia. E as perguntas que são feitas são perguntas que tentam identificar quem é Jonas. Então, uma das perguntas falam sobre o próprio aspecto social de Jonas. A que povo você pertence? Qual é a sua comunidade? Qual é a sua família? Qual é o seu sobrenome? Qual é a sua nacionalidade? Qual é a sua descendência? Qual é seus gostos, a sua denominação? Aspectos sociais são ali questionados pelos marinheiros, mas também perguntavam para ele de onde ele vinha, que eram aspectos físicos. Onde você mora? Onde você, de que lugar você saiu? E perguntavam também questões sobre o sentido da vida. Por exemplo, na minha versão, ele fala sobre profissão. Ele pergunta, qual a sua profissão? Algumas versões falam, qual é a sua ocupação? Isso tem a ver com missão. Qual é o que você faz? E o porquê você faz isso? Eram maneiras de tentar entender quem é você. Nós conhecemos Jonas, mas aqueles marinheiros não conheciam Jonas. E a pergunta era, quem é você? E para descobrir quem era Jonas, perguntam, inclusive, sobre a sua terra, a sua profissão, a sua missão. Descobrir a divindade que Jonas havia ofendido, bastava para entender quem era Jonas. Assim como eu disse, na mente do mundo antigo, a identidade de uma pessoa estava ligada indissociavelmente àquilo que ela adorava. Ou seja, a chamada mais fundamental da identidade de alguém está ligada à sua adoração. Vou falar de novo. A chamada mais fundamental da identidade de alguém está ligada à sua adoração. E hoje? As pessoas hoje não acreditam mais em vários deuses, apesar que existe muitos misticismo, mas, de fato, muitas vezes a gente ouve que as pessoas hoje não acreditam tanto nessas coisas, e pessoas que se dizem até seculares, e até que não creem em nada, que não têm nenhuma crença. Será que hoje valeria a pena fazer esse tipo de pergunta? Se alguém chegasse para você hoje e perguntasse quem é você, o que você responderia? Na verdade, ainda faz sentido fazer essa pergunta nos nossos dias. Porque talvez os nossos deuses só mudaram de nome. Eles continuam existindo. Na época de Jesus, o Império Romano dominava e ele também criou o seu sistema religioso. Existia um deus chamado Mercúrio, que era o deus do comércio, o deus do lucro financeiro, da riqueza, do dinheiro.
E esse Deus Mercúrio pode continuar existindo. Eu falei antes aqui, naquele momento das ofertas, Jesus também falou de um outro Deus que falava dessa questão do dinheiro, Manon. Manon pode ser um Deus para você. Assim também como em Roma existia uma deusa chamada Vênus. Quem era Vênus? Vênus era a deusa do amor, a deusa da beleza. Nos nossos dias, a imagem do corpo perfeito, da realização sexual, pode se tornar um Deus. Tem pessoas hoje dispostas a morrer em favor da beleza. Verdade ou mentira? A gente ouve semana sim, semana não, que alguém, por algum motivo, uma imprecisão médica, mas acabou morrendo por buscar a beleza perfeita. Isso mostra também o valor que essa pessoa dá para essas situações, essas características. E nós precisamos entender que, de fato, essas perguntas continuam sendo válidas nos nossos dias. A pergunta que não se quer calar continua sendo: quem é você? Da onde você vem? Para onde você vai? Qual é a sua missão? Quem é o seu povo? Se perguntasse para o Cirilo, a primeira coisa que ele ia falar é que ele é de Montes Claros. Eu não conheço Montes Claros, mas eu já acho que Montes Claros é a cidade mais legal de Minas Gerais. E ele estampou Montes Claros no braço dele. Pede para ele mostrar. Hoje está frio, né? Mas a gente coloca até na nossa pele aquilo que nós, eu vou usar aqui a expressão adoramos, porque tem a ver com a nossa identidade. Essas coisas, elas podem se tornar inclusive deuses, e os marinheiros não estavam errados. A identidade de todo mundo provém daquilo que damos a maior importância, daquilo que é essencial, daquilo que se nós não pudermos ter, saberemos que somos as pessoas mais miseráveis da terra. Essas coisas se tornam deuses para nós. Exigem lealdades, sacrifícios. Por quê? Gênesis capítulo 1, quando Deus está formando o homem e a mulher, existe um diálogo em que ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o verso 27 diz assim: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Para haver imagem, deve haver um original, de quem esta imagem possa ser um reflexo. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Nós somos reflexo de um Deus. Nós temos em nós esse reflexo e nós buscamos essa identidade. E quando nós rompemos, assim como Jonas rompe a relação com Deus, com essa entidade original a quem nós refletimos a imagem, nós então passamos a buscar algo a que possamos refletir. Algo precisa ocupar esse lugar. E cada um de nós, pelas nossas características, pela nossa formação, por N motivos, acaba fazendo uma combinação. Criamos camadas de identidades. Assim como eu citei o Cirilo, que você pergunta para ele, ele vai colocar nessa camada Montes Claros. Mas ele vai pôr nessa camada também que ele é um pastor, deveria pelo menos dizer, que ele é filho da Noêmia. E isso todos nós temos essas camadas que vão envolver a nossa identidade. Eu, por exemplo, eu sou o Fábio, sou corintiano. Fazer o quê, né, Alexandre?
Mas é tudo com C. Eu sou um carrenho, sou corintiano, gosto de churrasco. Tudo com C é bom. É a minha identidade. Como é que é? Principalmente Corinthians. Mas, brincadeiras à parte, isso mostra muito quem nós somos. Verdade ou mentira? E de alguma maneira, nós precisamos obter o nosso sentido e a nossa segurança de algo fora de nós. Algo supremo. Algo divino, algo que esteja acima de qualquer coisa, algo que seja mais importante, algo com o que possa fazer sentido. Todos nós vamos ter as nossas identidades, e isso é natural. Saber quem você é, significa saber a quem você se entregou. Quem te controla. E no que você confia acima de tudo. Filosófico, né? Mas é muito verdadeiro. E olha que interessante. Jonas começa a falar. Jonas que não queria falar com ninguém. Jonas que foge de Deus porque ele não quer falar com o pessoal em Nínive. Que entra no navio e lá no porão do navio ele dorme. Ele fica isolado, ele não quer conversar com ninguém, ele já foi confrontado pelo próprio capitão, o capitão pega nele assim, pela blusa assim, e fala assim, cara, começa a apelar para o seu Deus. Ele não fala nada com o capitão, os marinheiros agora fazem um monte de pergunta, e agora Jonas fala. Jonas fala pela primeira vez, versículo 9, e ele diz, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas agora começa a falar. E qual é a camada, como é que está as camadas da identidade de Jonas? Qual é a primeira coisa que ele fala que ele é? Hebreu. E depois ele diz que ele é adorador do Senhor. Interessante que ele fala que ele é um hebreu. Ele poderia falar que eu sou um profeta. Mas ele rompeu com Deus. Então essa camada hoje não é tão importante. Mas tinha uma coisa que para ele era mais importante. Então aí a gente começa a entender por que Jonas reage da maneira como ele reage. A primeira coisa que ele diz que ele é hebreu. Ele fala sobre etnia, sobre raça, sobre origem, sobre cor da pele. Ele fala da raça dele. Ele diz, eu sou hebreu. Talvez a coisa que ele mais tinha orgulho era dizer que ele era hebreu. Que ele vinha do povo que tinha como pai Abraão, Isaac, Jacó. Eu sou hebreu. Ele tinha orgulho de falar isso. Ele estava invocado com o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas ele tinha orgulho de se identificar como um hebreu. E depois ele começa a dizer que ele é um adorador do Senhor. Ele coloca inclusive a etnia acima da sua religião. Porque você podia ser um hebreu, mas não um adorador de Deus. No fundo, a etnia era a religião de Jonas. Por que eu digo que a gente começa a entender a reação de Jonas? Por que Jonas não queria falar de Deus para os ninivitas? Porque ele está dizendo agora, porque eu sou hebreu. E o meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não é Deus de nenhum povo pagão. Esse povo não tem o direito de conhecer o meu Deus. E não serei eu que vou falar desse Deus. E mais, se você ler 2 Reis, eu esqueci qual é o capítulo, diz que ele participava da corte de Jeroboão II, que participava das boas notícias, das vitórias que Jeroboão tinha. Ou seja, ele era, e eu falei isso, ele era de alguma maneira um profeta patriótico. Porque ele se orgulhava das vitórias de Israel. Ele se orgulhava de ser alguém assim que colocava assim Israel acima de tudo.
E ele fala isso. Ele fala isso com todas as letras. Jonas, ele lembra também uma outra figura pública. E essa figura lá do Novo Testamento, nós conhecemos, é o discípulo chamado Pedro. Pedro também era uma pessoa com uma posição privilegiada. Pedro, ele fazia parte de um hall de amigos íntimos de Jesus. Ele jurou que não abandonaria Jesus. Mateus 26, 35, eu até escrevi aqui, diz assim, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. A gente conhece a história. Tornou-se o maior de todos os covardes. Negou Jesus 3 vezes. Saiu correndo, com medo. Pergunta: como Pedro pode ser tão cego sobre quem ele era? Por que Pedro falha? Essa série de mensagens eu tenho baseado ela num livro chamado O Profeta Pródigo. O autor é Timothy Keller. Inclusive ele faleceu no mês passado. E eu já estava lendo esse livro com a proposta de trazer essa série de mensagens. E no capítulo de hoje, na página 54, ele diz assim: infelizmente, muitos cristãos hoje em dia têm a mesma atitude. Isso não é mera consequência de uma educação deficiente ou de uma estreiteza cultural. Antes, resulta do fato de o relacionamento deles com Deus, por meio de Cristo, não ter ido fundo o suficiente em seus corações. Assim como na vida de Jonas, Deus e o seu amor não são a camada mais fundamental da sua identidade. É claro que a raça não é a única coisa que pode bloquear o desenvolvimento de uma alta compreensão cristã. Por exemplo, você pode ser sinceramente crente em Jesus, entender que Ele morreu pelos seus pecados, e ainda assim ter seu sentido da sua segurança muito mais fundamentado em sua carreira e no seu retorno financeiro do que no seu amor de Deus em Cristo. Identidades cristãs superficiais explicam por que cristãos professos podem ser racistas, materialistas, cheios de ganância, escravos da beleza e do prazer, ou cheios de ansiedade e propensos a trabalhar em excesso. Tudo isso acontece porque a verdadeira raiz da nossa identidade não é o amor de Cristo, mas sim o poder, a aprovação, o conforto e o controle do mundo. Sabe qual era a camada mais profunda de Pedro? Performance. Performance. Ele cria em Jesus como Filho de Deus, mas a sua camada mais profunda dizia que o compromisso que ele tinha com Deus precisava ser evidenciado através da performance. E a gente vê o tempo todo um Pedro performático. Ele é o que anda nas águas. Ele é aquele que, quando Jesus vai ser preso, ele tira uma espada e corta a orelha de um soldado. Por quê? Porque ele tem que fazer alguma coisa. Porque a identidade dele como discípulo está baseada na performance. E muitas vezes nós caímos no mesmo equívoco de Pedro. Nós estamos muitas vezes nos falando que somos crentes em Cristo Jesus, mas estamos baseando a nossa fé em performance. Em política, que seja ideologia. Em outras coisas, time de futebol. Se na palavra de Deus diz que até o diabo crê em Jesus, hoje nos nossos dias a gente pode falar que até o PCC e as milícias creem em Jesus. E por que isso não muda? Porque isso não faz parte da identidade dessas organizações, mas não é ainda o cerne.
Elas não entenderam ainda que não é performance. Não é comprometimento com uma causa. Não é luta armada. Não é guerra. Não é discurso belicoso. O que Jonas não tinha entendido ainda, e qual é a grande mote do livro de Jonas, é um Deus misericordioso, um Deus que ama todas as pessoas. E nós vamos caminhar 4 capítulos com um Jonas obstinado, um Jonas cabeça dura, que se orgulha da sua raça, mas que não ama as pessoas de outras raças. E nós, que já vivemos do outro lado da cruz, que conhecemos o Evangelho diz que Deus tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, para que todos. O Evangelho é para todos. E nós precisamos entender isso. A pergunta, como é que Pedro pode ser tão cego sobre quem ele era? A resposta é a essência da identidade de Pedro, que estava arraigada, não no amor gracioso de Jesus por ele, mas muito mais em seu compromisso com Jesus, ou seja, na performance. E existem 2 consequências quando a nossa identidade não está arraigada à graça, a misericórdia de Deus. A primeira consequência é que nós nos tornamos cegos. E o que significa isso? Para o meu verdadeiro, eu começo a não entender quem eu sou de verdade. E se o seu próximo se baseia num valor diferente do seu, você então quer destruir porque você acha ele diferente. Você, como cego, você não percebe que você tem as suas mesmas falhas, que você não pode, que você não consegue, por mais que você garanta, como Pedro, que você não vai negar, vai acontecer alguma coisa que vai te colocar numa encruzilhada e você vai falhar, que você não consegue, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém é capaz, ninguém. Nós somos carentes da graça de Deus, mas muitas vezes nós nos tornamos cegos, porque nós começamos a achar que nós podemos, que com as nossas forças, com a nossa fé, nós vamos fazer, e não é assim. E além de nós nos tornarmos cegos para quem nós somos, nós também criamos uma segunda consequência, que é sentir hostilidade e não respeito pelas pessoas diferentes. Você se torna uma pessoa insegura, você nunca tem certeza de ter feito bastante, você precisa reforçar a sua identidade, estabelecendo um contraste entre si mesmo e aqueles que são diferentes de você. É o que Jonas faz. E a gente faz isso hoje. Porque se alguém é diferente, a gente estranha, não quero, está errado. Vamos combater, vamos lutar, vamos destruir. Essa coisa de marcha para Jesus, eu acredito até que ela tinha uma coisa sincera no coração de quem começou e propôs, mas eu acho que ele desvirtuou. Porque aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus não precisam marchar, não precisam assumir uma atitude, nós somos especiais, nós somos os filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. Pedro e Jonas sentiam orgulho da sua devoção religiosa. E baseavam a sua autoimagem em suas realizações espirituais. Queridos,
O que esse texto nos traz de lições? Cada um de nós precisa revisitar a sua própria identidade. Nas nossas camadas. Qual é a nossa camada mais inferior? Aquilo na qual, se perdemos as outras camadas, aquela que fica. E será que o que fica é eterno? Ou ainda estamos colocando camadas e nos defendendo, nos protegendo, lutando para não perder essas camadas? Ou nós já conhecemos o cerne do Evangelho, a graça e a misericórdia de Deus? Quem é você? Quem eu sou? Quem é o Fábio? O Fábio é um filho amado de Deus, salvo em Cristo Jesus. É isso que eu sou. Eu posso chegar por aí e dizer que eu sou um pastor batista, que eu sou um sobrinho da Esther Carrenho. Esses dias eu fui num encontro lá, falei, você é o Carrenho, o sobrinho da Esther? Aí você fica até orgulhoso. Mas isso daí não passa pelo crivo da cruz. Eu sou um Fábio, filho amado de Deus, salvo em Cristo Jesus. Tenho a minha performance, tenho lá os meus talentos, mas isso não é nada diante daquilo que Jesus fez por mim na cruz. Porque no final, quando a coisa pega fogo, quando a coisa fica difícil, eu não consigo, mas Jesus consegue. Eu não posso. Eu não poderia, eu fugiria daquela cruz. Apesar daquela cruz ser minha, eu não teria coragem, eu teria fugido. Eu talvez teria feito como Jonas, teria me jogado no mar, mas eu não iria para aquela cruz. Mas Jesus foi por mim. Jesus fez o que eu não seria capaz de fazer. E Ele fez isso por mim e por você. Será que você anda fugindo de alguma coisa? Será que você tem entendido quem você é e você tem ainda tentado colocar outra coisa no lugar? Ou será que você hoje precisa de fato se identificar com o sacrifício de Cristo na cruz, entregar tudo que você tem, entregar os seus deuses, entregar aquilo que hoje controla a sua vida, coloque na cruz. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Adore o sexo e você se tornará uma pessoa promíscua. Adore o dinheiro e você vai se tornar uma pessoa sovina. Adore o poder e você vai se tornar uma pessoa controladora. Adore a guerra e você vai se tornar uma pessoa violenta. Adore a comida e você vai se tornar um glutão. Adore o açúcar e você vai se tornar um diabético. Mas se você adorar a Jesus, você se torna um filho de Deus, uma filha de Deus. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vem comigo, caminha comigo. Para de gastar dinheiro, para de buscar aquilo que não satisfaz. Eu sou a água viva. Aquele que bebe de mim nunca mais terá sede. Qual é a água que nós continuamos bebendo? Feche os seus olhos. Com seu olho fechado. Jesus chama você hoje para fazer parte da família de Deus. Se você está entendendo o que Jesus fez por você, e a maneira como Ele quer
que você viva e você quer hoje se reconciliar com Deus, transformando a sua identidade num filho amado de Deus, salvo em Cristo Jesus, levante uma das suas mãos, onde você está. Amém, glória a Deus, pode baixar a sua mão. Alguém mais? Pode baixar a mão, Deus abençoe. Jesus está nos chamando para vivermos uma vida para refletir quem é Jesus. Somos chamados para sermos a imagem de Cristo. O significado real de cristão são pequenos cristos, que é o nosso chamado, a nossa missão de, como discípulos, imitar no nosso mestre. Que possamos entender esta mensagem hoje e segui-la. Abrir mão daquilo que nos controla, que nos escraviza, entregue diante do Senhor. E ore comigo, Senhor. Hoje nós estamos juntos aqui, ó Pai, um só coração, no mesmo espírito, entendendo verdades espirituais, que só o Teu Espírito nos ajuda a entender. O Senhor está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas também hoje, ó Pai, nós estamos entendendo que existe um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que está pronto para nos receber, para nos aceitar como filhos. Dá-nos, ó Pai, esta coragem e este arrependimento de nos quebrantar e entregar a Ti aquilo que nos escraviza e nos tornarmos de fato verdadeiros filhos Teus, retornando como aquele filho que retornou e que vivia, ó Pai, buscando satisfação em coisas que não podiam curar a sua alma, mas que volta para casa e é abraçado pelo Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a entender este Evangelho, recebermos, ó Pai, de Ti este abraço e permanecermos na Tua casa, vivermos, ó Pai, este Evangelho gracioso, misericordioso, não porque somos melhores, porque nós sabemos o que temos que fazer, mas porque o Senhor nos ama. Quebranta os nossos corações e ajuda-nos a ser, ó Pai, verdadeiros filhos e filhas amados de Deus Pai em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.